Antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo ao Rui, porque ele tem abrigado a celebração do Dia de Darwin aqui no Rio de Janeiro desde 2005. E essa celebração, que era uma coisa que a gente, na verdade, comentava antes de 2005, que a gente deveria começar a fazer alguma coisa em torno da data de nascimento de Charles Darwin, com o intuito de popularizar conhecimento sobre a teoria evolutiva, surgiu em 2005, quando a então governadora do estado do Rio de Janeiro declarou nos jornais que não acreditava na teoria da evolução. Nesse momento, né, a gente conversando com o Rui, falou, a gente não pode deixar passar, a gente precisa estrear o Dia de Darwin, que foi passou por uma organização meio caótica, porque a gente resolveu fazer, acho que 2 semanas antes, e o 12 de fevereiro caiu num sábado, que era o desfile das escolas campeãs aqui no Rio de Janeiro. A gente lotou a Livraria da Travessa, e foi um super sucesso. Então, eu, na época, era doutoranda do Museu de Zoologia da USP e fui cobrada de fazer algum tipo de evento dessa natureza em São Paulo também. São Paulo também faz, o Museu de Zoologia também está celebrando o Dia de Darwin hoje, mas ele só começou em 2006. Então, a gente está aqui também celebrando esses 7 anos de parceria. Valeu, Rui. Sempre com novos parceiros, né? Então, eu vou passar a palavra para o Sérgio Brandão, que vai, então, começar a nossa conversa com o nosso convidado muito especial, que eu quero agradecer a presença, que veio hoje de São Paulo, está em plena mudança lá, né, de laboratório. Obrigada, César. Ótimo, é uma honra. Ô, Bel, antes da gente começar o talk show propriamente com o assunto de hoje, sexo, comportamento e evolução, Darwin Explica, eu gostaria que o meu parceiro, desde o primeiro ano do Ver Ciência, o Zé Renato Monteiro, também falasse sobre o nosso projeto, os objetivos do projeto Ver Ciência. O microfone não está com problema, não. Quem está com problema sou eu. Eu estou absolutamente rouco. Hoje eu integro a espécie do Homo deplorabilis. Mas não ia perder uma chance dessa de estar aqui. Bom, mesmo vivendo esse drama hamletiano, né? To see or not to see, that's my question. Então, e o que a gente está... hoje, a gente, em homenagem a Darwin, o Ver Ciência evolui. E evolui para esse estágio, né, de apropriação dos conteúdos que programas de TV, documentários de TV costumam tratar, associados à presença viva, dinâmica de César Hades, né, para debater um dos temas que a gente considera um dos mais caros, um dos mais, talvez, candentes, né, com que a gente já tem tratado. A nossa mostra 2008, Ver Ciência 2008, a temática foi evolução e diversidade. E temos mantido uma sessão nas mostras 2009 e 2010 sobre essa questão, sobre esse tema que mexe diretamente com a gente, porque mexe com a vida. Né? Então, falar de evolução, ver ciência, tem lugar permanente. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso talk show sobre sexo, comportamento e evolução. Darwin Explica. Por que Darwin Explica, para começar, professor César Hades? Bom, porque ele explica tudo. Mas antes de entrar nisso, eu quero dizer que eu estou extremamente honrado de estar nesse dia de homenagem a Darwin. Estou muito contente de estar com o Sérgio Brandão, com o Zé Renato Monteiro e especialmente com a Isabel Landim aqui nessa mesa e com vocês todos participando desse talk show. Eu vou levar a sério a ideia de que é um talk show. Significa que eu vou tentar limitar a minha apresentação, o que eu vou dizer, aos primeiros minutos. Eu vou fazer força para falar pouco. Né? Vocês me cortem, por favor. Eu vou querer muito que a gente discuta as ideias.
eu espero muito de vocês, perguntas, questões, dúvidas. Eu acho que isso que vai alimentar a nossa sessão. Mais do que vamos dizer, um esquema pronto que a gente vai trazer, nós estamos querendo abrir, certo? E ver quais são as questões que são importantes da gente discutir. São muitas, né? Mas, de alguma maneira, tudo começa com Darwin e mesmo na questão tão interessante e tão instigante que é o sexo, certo? Então, eu costumo dizer que Darwin teve duas ideias, né? A maioria de nós quase que não tem ideias, né? Mas Darwin teve duas, né? E é pouco conhecida essa segunda ideia, ela é importante. Por isso que Darwin explica, certo? A primeira ideia é, primeiro, que existe evolução, certo? Então, existe uma transformação biológica que acontece ao longo de milhares, milhões de anos e que vai transformando algumas espécies em outras espécies. Isso todo mundo sabe. Tá? Esse é o grande mérito de Darwin. Mas Darwin teve mais uma ideia. Ele descobriu que algumas características que os animais apresentam parecem não adaptá-los tão precisamente a demandas do ambiente. Certo? E nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, um exemplo desse, que é a cauda do pavão. Qual é a ideia atrás da cauda do pavão? Se ela atrapalha o andar do animal, o voo do animal, qual é a ideia de surgir uma cauda? E aí que Darwin teve uma ideia genial, que foi o seguinte: ele disse, ele tem uma cauda tão resplandecente porque é assim que ele obtém os favores da fêmea. Portanto, ele colocou a fêmea da espécie como a que seleciona o macho, certo? Quando eu digo isso para os meus alunos, eles ficam espantados. Eu digo, olha, toda a sua masculinidade foi selecionada pela parte feminina e vice-versa, no caso humano. Então, Darwin teve essa ideia que nós chamamos, de uma maneira técnica, de seleção sexual. Então, fica claro, quer dizer, ela ocorre da seguinte maneira. Supondo que há poucas fêmeas disponíveis para se reproduzirem, ok? O que pode acontecer? Uma competição entre os machos. Eu estou dizendo coisas que são absolutamente fundamentais. Então, machos poderão entrar em conflito para conseguir ter o acesso à fêmea, ok? Então, eles podem. Existe uma maneira de seleção sexual que decorre dessa competição entre machos. A outra é captar o olho da fêmea. É ser muito lindo, é ser muito vistoso, é ser muito, para fazer rima, gostoso. E daí que nós começamos a entender por que machos de muitas espécies são belíssimos, certo? Tem penas coloridas, tem cantos maravilhosos. Só os pássaros machos é que cantam, se vocês não sabiam. E eles cantam para cantar a fêmea. Ok? Então, dá para entender, quer dizer, de duas maneiras. Ou o macho competindo, os machos competindo entre si, ou se vestindo de cores, ou se vestindo de uma maneira atraente, é que eles garantem o quê? O problema não é garantir a própria vida apenas. Okay? Na lógica evolutiva, a questão é garantir a sobrevivência da prole, a sobrevivência dos genes, certo? Quer dizer, então, o grande objetivo, e nós vamos ver então que sexo e reprodução, a gente esquece isso às vezes, estão intimamente relacionados, certo? Bom, eu acho que eu já disse a
a minha mensagem. Eu só queria mostrar algum material, só para a gente começar o nosso debate, o nosso talk show. Eu vou mostrar alguns slides muito rapidamente e um filme que dizem exatamente o que eu disse, dando exemplos. Certo? Então eu gostaria que vocês olhassem esses slides sobre vida animal, certo? Porque o que nós vamos perceber é que há muita variedade na vida animal, certo? Uma variedade enorme de formas de realizar o sexo e de realizar a reprodução. Isso que torna um assunto extremamente fascinante, certo? E também nos dá a curiosidade de aplicar esse conhecimento da reprodução ao próprio ser humano. Ao invés de colocá-lo como algo separado do resto, ele é parte desse resto da sua maneira, como cada espécie é da sua maneira. Então, eu vou mostrar rapidamente alguns slides. Pode ser? Posso afastar um pouco? Então, eu, numa viagem a uma ilha para estudos de comportamento, eu encontro um casal de atobás, são pássaros marinhos, e a ilha inteira onde eu estive estava habitada por esses animais, é um macho e uma fêmea. O macho é o que tem o olho com uma marca azul, é o que o diferencia da fêmea, é a marca azul. Então, eles vivem juntos. A razão de viverem juntos é exatamente esse ovo, certo? Se você se aproxima do ninho, a fêmea voa para longe, mas ela fica sobrevoando o lugar ela não abandona o seu ovo, certo? Ela luta o quanto ela puder. E aqui o filhote, aqui o casal, certo? Com o filhote. Essa é a história, essa história que se repete em todas as espécies que nós queremos entender. Como é que o macho e a fêmea se encontram, se escolhem, como é que eles se reproduzem e como é que eles cuidam dos filhotes. Essa é a nossa pequena fábula. Aqui mais um exemplo, são duas gaivotas aparentemente idênticas. Uma delas é o macho não sei qual, certo? Se eu tivesse que me reproduzir com eles, eu me confundiria um pouco. Aqui o filhote, às vezes ele parece maior que a mãe, o pai. E essa história se dá em todos os níveis, inclusive em moluscos. Você tem aqui dois moluscos num momento de êxtase. Aqui duas rãs, o macho deposita os ovos. A fêmea deposita os ovos, o macho fertiliza, eles ficam na folha. Quando vem o verão, as chuvas levam os girinos para dentro de um riacho onde eles vão sobreviver. Aqui são dois golfinhos rotadores de Fernando de Noronha. Eles estão em plena cópula e o macho é o que está embaixo, certo? O sistema deles é muito promíscuo, o macho fica embaixo, esse é o macho, ele está agora no momento da cópula, certo? Aqui são pássaros pretos, essa fêmea, ela assume o comportamento de filhote diante do macho para que ele a alimente, certo? Vocês estão vendo que ele está pondo o bico dele no bico dela, ele alimenta ela, por quê? Porque ele dá mostras de comportamento paterno. Ele está dizendo, olha, é assim, eu sou um bom pai, me aceite. Aqui é outro macho que faz de outra maneira e dá um presente para a fêmea. São um tipo de gaivota que faz esse tipo de presente, certo? Vejam que, eu quero que vocês percebam que muito do que nos preocupa com a vida sexual humana tem, pelo menos, analogia aqui com os animais. Esse é o bowerbird, que é fantástico. O macho constrói uma cabana, inclusive ele vai decorando de objetos coloridos para atrair a fêmea, certo? Então ele faz muita coisa, ele até usa um pouco de senso estético.
abriga no mundo animal, como eu tinha dito, os machos, 2 tentilhões, brigam entre si e a fêmea está olhando para ver quem é que vai ganhar a contenda. Aqui um pouco de ciúme. Quando os gansos se acasalam, eles formam um casal para o resto da vida, certo? Mas no começo do relacionamento, esse é o macho e essa é a fêmea, ela pode ter um interesse por um outro, que aparece aqui, distante e ameaçador. Então, o que ele faz, o macho? Ele se coloca entre os dois e, de vez em quando, se necessário, ele bica a parceira dele para ela aprender a quem ela deve gostar. Aqui o pássaro fragata, então, aí é o aspecto da corte. Então, ele se veste desse papo vermelho e dezenas deles, como eu vi, os machos são todos ali e fazendo a propaganda da sua própria capacidade reprodutiva. Então eles ficam fazendo... E a fêmea voando em cima, olhando, né? Ah, não, esse não. Esse outro papo furado. Aqui, o João de Barro, que é outro caso também, para vocês terem a ideia de que a monogamia não é uma prerrogativa da espécie humana, certo? Ela tem origens, né, que a gente vai tentar entender. O João de Barro constrói o ninho dele junto com a fêmea. Uma vez eu fiquei uma meia hora, mas eles iam continuar mais. A fêmea traz um pouco de barro e faz uma parte do ninho, enquanto isso o macho vai buscar, e eles se revezam de uma maneira absolutamente perfeita. E aqui, finalmente, um tipo de um animal marinho, que é um macho que carrega o filhote dele, e está aqui uma visão do filhote nas penas do macho. Portanto, nós vemos aqui, eu acho que uma rede de coisas que a gente quer entender, e na qual, se a gente colocar o ser humano também, a gente vai entender alguns aspectos do nosso próprio comportamento se a gente tiver uma visão suficientemente ampla para ver a variedade e o que ocorre de forma semelhante, né? Aí a gente podia passar para o filme, que é um pouco mais animado. Every year, peacocks shed their magnificent tail feathers. It must be a relief. They are heavy and they attract hungry predators. But when they grow back, it's perhaps an even greater relief. Peahens only mate with well-endowed males. No fancy display, no sex. No passing of genes to the next generation. That's something every living thing is programmed to do. It's worth fighting for, maybe even dying for. In fact, from an evolutionary perspective, sex is more important than life itself. Female praying mantises have been known to turn their dates into dinner. But every praying mantis alive today had a father who took that risk. Pacific salmon give everything they have to get upriver to spawn. Once they've succeeded, they wait for death. And while we won't trade our lives for sex, most of us will risk death to protect our children, the carriers of our genes. Evolution is a story written over countless generations. To inherit and pass on genes is to be part of that story. That's our immortality. That's what connects us to humans on into the future. That's what's connected us to all of our ancestors in the past. That's what connects us to the ancestors that were fish, the ancestors that were protozoans, and the ancestors that were bacteria. It's the single thread that connects all of life on this planet. Sex and genes, driving behavior,
driving evolution.